Olá, meu nome é Matheus da Silva Gilbert e eu estarei apresentando o trabalho Redução de Dados Transmitidos em Redes de Sensores Sem Fio, utilizando redes neurais, mais especificamente o trabalho desenvolvido recentemente, compressão temporal utilizando redes autossociativas assimétricas, desenvolvido sob a orientação do professor Miguel Campista. Uma rede de sensores sem fio típica ela pode ser composta por diversos sensores que são espalhados sobre uma região, coletando dados acerca de um fenômeno de interesse. E esses dados eles são transmitidos para entre os próprios nós dessa rede ou então para um nó central, onde esses dados podem ser tratados e analisados. Uma preocupação comum, né, desse tipo de rede é quanto ao baixo custo de implementação, dado que uma rede típica pode ser composta por centenas ou milhares de sensores, né? Então é importante que o custo de implementação e manutenção, né, desses sensores seja baixo, porque caso do contrário ele pode tornar essa rede inviável. Bom, além disso, é comum que esses sensores eles tenham restrição quanto à memória e restrições computacionais que dificultam ainda mais, né, a implementação de alguns programas que podem rodar no próprio sensor. E, por fim, uma preocupação muito grande, né, dentro também dessas restrições é quanto aos gastos energéticos, dado que é comum que esses sensores eles sejam alimentados por baterias que devem ser trocadas, né, com uma certa constância, né, e que, além de uma inconveniência, também aumenta o custo, né, de manutenção desse tipo de rede. Dentro, né, dessa preocupação com gastos energéticos, a gente pode observar que esses sensores, eles, dependendo da forma em que eles são implementados, eles contêm uma alta redundância, né, de dados que você vai transmitir. Por exemplo, dentro do próprio sensor, de um único sensor, o dado que você coleta, ele possui alta correlação temporal, né, se você amostra o seu fenômeno de maneira adequada. O que quer dizer com isso? Né? Você não tem discrepâncias muito altas, né, de temperatura, o que permite que você consiga eliminar alguma dos detalhes, né, do dado que você iria transmitir, utilizando o fato que essas variações de temperatura são contínuas, né, ao longo do tempo. Além disso, dependendo da forma que você dispõe os sensores da sua rede, as variações que você vai observar em um também estarão presentes no outro. Então, mais dados redundantes que podem ser explorados para reduzir a quantidade de informação que você vai transmitir. E isso é importante, né, porque um gasto alto, né, desse tipo de sensores está na transmissão de dados. Então, trocar algumas computações locais, né, que gastam menos energia em troca de diminuir os dados que você vai transmitir é desejável. Recentemente, né, podemos observar o surgimento de vários trabalhos que fazem uso da chamada rede autoassociativa. Bom, a rede autoassociativa nada mais é do que uma rede neural, onde a característica principal dela é que o número de neurônios que você tem na camada de entrada e saída é o mesmo. É comum, né, implementar essas redes onde as camadas intermediárias elas possuem uma dimensão menor, né, do que essas duas camadas de entrada e saída, de tal forma que a rede, no seu processo de aprendizado, ela consegue extrair as características mais relevantes do dado que você quer analisar. Isso é interessante para o nosso problema, porque já que nós queremos transmitir menos dados, é importante então que essa compressão ela extraia as informações mais relevantes que permitam a recuperação dessa informação no final. Bom, a popularidade desse tipo de rede para esse problema, ela pode ser atribuída à não linearidade dos fenômenos que são monitorados, né? O que, por exemplo, uma PCA
né, ela não é muito adequada para esses tipos de fenômenos, porque ela é um algoritmo linear, né, de diminuição da dimensionalidade. E, bom, e outra característica relevante, né, e isso comum a todas as redes neurais, é que elas caem sob o paradigma do aprendizado de representações, né, e que isso elimina, né, a necessidade de um pré-processamento do seu dado, já que durante o próprio processo de treinamento dessa rede, ela aprende as transformações que ela tem que aplicar no dado a fim de tornar, né, a tarefa dela mais simples. Bom, uma, um padrão, né, que é mais ou menos esperado é que aumentar o número de camadas dessa sua rede autoassociativa melhora a reconstrução do sinal, né, no final. Que a gente pode observar, né, o, onde eu tenho aqui a AE1, né, uma arquitetura rasa, né, onde a rede neural ela possui apenas uma camada intermediária e à medida que eu vou aumentando o número de camadas, eu vou melhorando, né, a reconstrução do meu dado. Bom, só que aumentar o número de camadas implica em aumentar o número de parâmetros e computações que você vai executar. E isso é problemático para o cenário que nós queremos, que nós estamos estudando, né, pelos motivos já expostos. Então, por exemplo, se a gente pode observar que para essas redes aqui onde é, esse treinamento foi feito, né, o número de parâmetros ele vai crescendo à medida que o número de camadas vai aumentando, né, e isso é preocupante para o sensor, porque são mais informações que você vai armazenar dentro do para poder executar essa tarefa. E em especial, né, esses valores eles se restringem apenas aos pesos, né, dos seus neurônios e do vetor de Bayes, né? Então, esse número ele é maior. Então, já que aumentar o número de camadas implica numa melhora, né, da sua reconstrução, é natural se perguntar como aumentar o número de camadas sem aumentar o custo para o sensor, né? Bom, se nós retornarmos às recomendações históricas, né, para o desenvolvimento de sistemas de compressão para as redes de sensores sem fio, uma característica desejável, né, é o chamado de assimetria, né, desse seu sistema de compressão. Assim, a gente pode levar para longe do, da, da parcela mais sensível, né, da sua rede, né, que são os sensores, a maior parte das computações e de requisitos, né, de memória, né, por exemplo. Bom, então a gente pode se perguntar se nós podemos construir uma rede autoassociativa de maneira simétrica, né? Ou colocando, né, mais camadas na parcela de decodificação e diminuindo, né, o número de camadas que você teria que armazenar no seu sensor. Bom, pensando nisso, né, a gente propõe uma arquitetura assimétrica para as redes autoassociativas, onde o número de camadas que você vai ter no seu codificador é menor do que o número de camadas do seu decodificador. Além disso, né, as camadas, né, do seu decodificador ele é construído de tal forma em que o número de neurônios, né, entre camadas ele vai aumentando de maneira gradual e progressiva. Assim você vai transformando, né, o seu dado, né, que você vai recuperar, né, fazendo saltos pequenos, né, de dimensionalidade. E o que em tese vai melhorar, né, a reconstrução do dado. Bom, além disso, né, como temos mais camadas no decodificador do que no codificador, a ideia é que o decodificador ele consegue se adaptar melhor, né, ele tem uma capacidade maior de se adaptar a uma compressão que vamos chamar de ruim, né, no sentido de que aumentar o número de camadas do codificador melhoraria, né, essa compressão, mas a gente com o aumento, né, dessas camadas no decodificador espera que ele consiga se adaptar a essa situação, né, complicada.
E o interessante, né, do ponto de vista do sensor, é que para ele é como se a rede ainda fosse rasa, né? Já que ele vai armazenar mesma quantidade de parâmetros que ele armazenaria se a rede fosse rasa. Né? Em especial para o trabalho, né, que nós vamos, para os resultados que vamos apresentar, né, a arquitetura ela é feita de tal forma que o codificador ele só possui uma camada de codificação, enquanto o decodificador permitiu-se que esse tivesse quantas camadas fossem necessárias. Né? Então a gente foi aumentando gradualmente o número de camadas até que o erro de reconstrução não tivesse uma melhora muito expressiva. Bom, em especial, é importante salientar que fundamental para o desenvolvimento dessa arquitetura é o uso da função de ativação, né, CELU, né, que é, ela foi proposta, né, junto com as Self-Normalizing Neural Networks, né, que foi um trabalho que é uma rede neural recente, né, que foi proposta, que entre outras vantagens, né, que ela tem, ela permite a construção de arquiteturas profundas, né, de redes neurais. Né. Bom, o setup, né, do nosso experimento, né, ele usou os dados desse dataset, né, com medições de temperatura de um sensor que ficava em Caples Lake, na Califórnia, né, com amostras espaçadas de 15 minutos entre elas. Né. Bom, nós agrupamos essas amostras em conjuntos de 100, né, que eram comprimidas para uma dimensão com um tamanho 25. Né. Então, o número de camadas de entrada são 100, enquanto o número de camadas de codificação ele possui 25 neurônios. Além disso, para simular a escassez de amostras, né, que é muito comum nos problemas, né, que fazem uso de redes neurais para tratamento de dados temporais, né, nós separamos o dataset de maneira onde amostras, né, equivalentes a 2 anos, né, foram utilizados para treinamento, e com isso, né, a gente ficou com 1 ano e meio, né, de amostras para fazer a avaliação da rede de pós-treinamento. Né? E isso permite, né, além de simular a escassez de amostras, inferir, né, a robustez, né, da arquitetura proposta ao longo do tempo. Né? Bom, a reconstrução foi avaliada a partir de média do erro de construção de cada conjunto, né, de 100 amostras e, né, e para cada uma dessas amostras a gente tirou o erro médio quadrado, né, para cada batch, né, de 100 amostras. Cada configuração foi treinada 10 vezes só para poder ter uma inferência assim mais estatística em cima dos resultados que nós encontramos. Né? Então aqui temos as arquiteturas que foram treinadas, né? Então a gente pode observar, né, que treinamos decodificadores, né, que possuíam até uma camada intermediária, até uma arquitetura que tinha 5 camadas intermediárias. Né? E aqui na figura 6 a gente pode ver a disposição, né, dos elementos da rede, no, onde a gente armazena, né, os parâmetros equivalentes aos pesos, né, de uma camada no sensor, enquanto os demais parâmetros são armazenados no seu servidor ou no, na parte final, né, do seu sistema de compressão proposto. Bom, então aqui temos os resultados para comparando, né, a nossa arquitetura proposta, que está aqui sendo representada pelo AAE, né, que é e enquanto o AE é o autoencoder, né, raso, né, arquitetura rasa. Bom, então a gente pode ver que facilmente a nossa arquitetura supera a arquitetura rasa, né, confirmando, né, alguns das
nossas suposições, né, que apresentamos anteriormente, né? E, bom, além disso, a gente pode observar que a arquitetura, né, ela não precisou ser tão profunda assim, já que a gente não observa uma melhora muito significativa, né, a partir da arquitetura com três camadas no decodificador, que é a 4. Bom, aqui temos, para ficar menos abstrato, né, essa análise, o sinal, uma comparação, né, entre o sinal reconstruído e o sinal original, né, e a gente pode ver que mesmo a pior das redes, né, que encontramos, né, nas nossas 10 rodadas, ela consegue acompanhar bem, né, a variação, né, do sinal. Então, confirmando, né, a viabilidade, né, do sistema proposto. Bom, por fim, é importante a gente comparar a nossa arquitetura proposta contra arquiteturas mais profundas, né, de redes autossociativas, né? Então, aqui a gente vê dois resultados principais, né? Um é que o erro de quando nós comparamos arquiteturas que têm o mesmo número de camadas no decodificador, que a nossa rede proposta, ela consegue acompanhar, né, o erro de reconstrução, mostrando que não tem uma perda muito significativa, né, em fazer a opção pela nossa arquitetura, né, que reforçando, ela é melhor para o sensor, já que ela armazena menos parâmetros. Além disso, um resultado interessante, né, é que aqui a gente coloca aqui uma regrinha, né, que de certa forma nós podemos trocar uma arquitetura profunda, né, com n camadas, né, uma arquitetura simétrica profunda, né, por uma arquitetura nossa, né, assimétrica, onde nós acrescentamos uma camada a mais no decodificador. Aqui a gente pode ver aqui, né, entre o 3 e o 4, né, o, como é muito próximo, né, o erro de reconstrução, né. Possível até que possamos alcançar, né, o mesmo erro ou até superar ele com um ajuste melhor dos hiperparâmetros da rede. Bom, então, para finalizar, né, nós podemos ver que confirmar, né, que as redes autossociativas assimétricas elas são adequadas para o cenário estudado, né, já que, bom, o aumento, né, de camadas no decodificador melhora a reconstrução, né, então a gente pode manter as vantagens de uma arquitetura mais rasa, né, que exige menos parâmetros a serem armazenados no sensor, compensando com o aumento de camadas no decodificador da rede autossociativa. Além disso, o, com o último resultado que apresentamos, né, a gente vê que não tem uma perda significativa em optar pela arquitetura assimétrica ao invés de uma arquitetura simétrica mais profunda. E se nós aliarmos a isso o fato de que o número de parâmetros que tem que ser armazenados no sensor não aumenta, isso é encorajador. Bom, futuramente, né, a gente pretende continuar nessa linha, tentando observar maneiras de relaxar um pouco essa restrição de ter uma única camada de quantificação, né? E para isso, há algumas técnicas que podem ser usadas para viabilizar isso, é o uso de camadas convolucionais, já que essas geram matrizes esparsas e com compartimentos de pesos, né? E além disso, combinar a técnicas que se propõem a trazer as redes neurais para os sensores. Técnicas como compressão de redes neurais, né, que envolve diminuir, né, o número de parâmetros que você tem que armazenar, desde diminuindo a precisão, né, de bits que você vai guardar no sensor, a eliminar conexões entre neurônios que são fracas, né, e também algumas técnicas como computação aproximada que permite é, diminuir, né, os requisitos para rodar, né, a camada de codificação no sensor. Então, aqui temos algumas referências, né, que foram utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado e estamos encerrando a apresentação.